quando jovem, eu fui bastante maltratado pelas outras crianças. Eu sofri o que hoje se chama de bullying. Eu era a bola da vez dos meninos. Era realmente dificuldade de adaptação. Então isso me fez experimentar o que é um isolamento social. É o que eu vou chamar hoje aqui de sofrimento social. A pessoa quer feedback, quer se sentir parte do grupo e não encontra essa sensação de parte do grupo. Isso provoca uma certa dificuldade. Eu superei isso construindo uma identidade para mim. E aí eu aprendi artes marciais e aprendi a namorar, consegui finalmente arrumar um namorado, que para mim na época era uma questão muito séria, né? A primeira namorada, todo aquele processo. Me lembrei de uma história. O rei Arthur estava muito ansioso, porque ele tinha tirado a espada, mas ele não sabia administrar. Então ele foi conversar com Merlin e falou assim: Merlin, olha, me dê uma ajuda, eu estou com essa responsabilidade aqui, ó, de administrar o reino da Inglaterra. Eu sou um jovem, não sei nada sobre gestão pública. Como é que eu vou? Aí o Merlin propôs aí uma meditação. Aí ele fez uma meditação e ele viu 3 coisas: um badoque, um espelho quebrado e uma coroa abandonada e com teia de aranha na coroa. Aí, Merlin, me ajude a entender o que é esse sinal, essa visão que eu tive. Aí Merlin explicou: bem, o badoque era o que você gostava quando era criança. E hoje não significa mais nada para você. Ficou lá esquecido. Era uma coisa tão importante para você e hoje não é mais. O espelho é a sua beleza da juventude. E isso também está rachando. Agora você tem outras preocupações. E a coroa é o seu reinado. Se você se lembrar que isso também vai passar, você será um bom rei. Então, na época, causava muito sofrimento, mas agora eu olho para trás e eu acho até engraçado. Queria aproveitar esse vídeo, se quem me maltratou quando eu era criança vê isso, olha, você está perdoado, eu estou tranquilo. Viu? Aí eu construí uma identidade para mim próprio, me tornei muito sensível às injustiças sociais e me tornei um pouco mais velho do que minha idade. Eu não sei exatamente em que idade eu comecei a ser bem mais velho do que as outras crianças, mas eu suspeito que foi um pouco nessa idade. Assim, comecei a ser muito cuidadoso com o que eu falava e um pouco mais retraído, comecei a observar as coisas sob um outro ponto de vista. Aí eu entrei na faculdade de medicina e aí eu comecei a olhar para o sofrimento, né, das pessoas. Começar a idade encontra com esse sofrimento profundo que as pessoas trazem. Assim. Ser médico é uma grande oportunidade no sentido de colocar as coisas em perspectiva. A quantidade de sofrimento que o ser humano pode passar é incrível. Juntando o sofrimento social, o sofrimento físico, a dor no corpo, a perda de membros, feridas abertas que não cicatrizam durante anos, pessoa morando num lugar de extremo calor. Difícil, realmente, situações de sofrimento difíceis. Mas também uma abertura, para mim, que abertura que as pessoas têm de conversar com o médico. Né? Uma pessoa disposta a conversar sobre quase qualquer assunto. Eu achei aquilo muito incrível. Eu era recém-entrado na faculdade de medicina e tinha uma senhora, assim, já na sua média terceira idade, né? Já não era uma jovem terceira idade, já estava no meio da terceira idade. E aí a gente começou a conversar e ela começou a conversar sobre a sexualidade dela. Eu falei, nossa, mas que coisa, que oportunidade, né? Uma senhora conversando desse jeito comigo. Eu falei, mas isso é muito legal. E aí eu comecei a construir essa prática médica dialogada. Eu chamava
isso de prática baseada na sabedoria. Então eu conversava com as pessoas, aprendia as dicas delas, o que ela tinha para ensinar naquela fase. Eu conversei com milhares de mulheres da minha idade, assim, o que eu tenho de dar de dica, ninho vazio e fase, né, pré-menopausa, eu já ouvi muito, aí eu passava de uma para as outras, foi construindo. Então, nessa época eu sofria de umas crises de ansiedade, assim, tinha umas coisas assim, de profunda. Acordava um dia assim e aquele dia estava perdido, eu já conhecia. Tava uma coisa assim em mim que eu não sabia, uma irritação, uma coisa absurda. E eu não sabia como lidar com isso e realmente isso foi um gosto assim do sofrimento emocional. Com que idade você se formou? Eu me formei com 23. No meu ano durante a faculdade, a gente organizou um grupo de humanização da medicina. E eu era o preceptor. E quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a estudar psicologia e comecei a me submeter à psicoterapia. E a gente organizou esse grupo de estudantes e chegamos a ter 100 estudantes. A gente fazia esse trabalho de meditação, de observação, dinâmica de grupo. Primeiro ligado a outras linhas, depois ligado à gestalterapia, que foi uma coisa que me interessou. E aí quando eu me formei, aos 23, eu fui trabalhar como médico de família. E aos 23, ainda no meu ano de formatura, com menos de um ano de formado, com alguns poucos meses de formado, eu tive um ponto de virada na minha vida muito forte, quando eu senti uma dor muito intensa no meu peito. Estava na minha casa, depois de várias horas de yoga de manhã, 5 horas de yoga, eu tive uma dor terrível no meu peito. Assim. Mas o que eu quero dizer, antes de continuar na história da dor do peito, quero falar um pouco, assim, porque eu vou contar a história em primeira pessoa, mas eu vou botar umas informações também. Como achar melhor. Né? Tá bom. Que é essa ideia de sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, a gente, em geral, se refere ao sofrimento intenso. Mas, para mim, essa palavra sofrimento, ela se refere ao sofrimento intenso e ao sofrimento sutil também. Que é um sofrimento que está presente quando nós estamos bem. Diante dessa sensação de que eu preciso de mais alguma coisa. Essa sensação de insatisfação que está presente durante toda a vida. Para mim, é mais fácil observar o que é o sofrimento quando nós estamos bem do que quando nós estamos no sofrimento intenso. Que aí essa predisposição ao sofrer, como uma causa estrutural nossa, se encontra com uma causa eficiente, uma dor física, uma dor emocional, uma dor social. E aquilo emerge como um sofrimento intenso. Então, no final do meu curso médico, eu engravidei da minha primeira filha, Sofia. E nesse momento eu passei a levar a questão do caminho espiritual bem mais a sério, já que agora eu não estava praticando só para mim. Em algum momento eu ia ter que passar aqui na frente, então eu precisava. E eu tive a oportunidade de ter um mestre legítimo, tive uma grande, boa fortuna, fantástica, de encontrar um mestre que realmente me ensinou ferramentas que eu podia trabalhar com a minha mente. E então, quando eu tive essa dor intensa no peito, na minha casa, no meu ano de formado, lidando com trabalho em comunidade, logo que eu me formei eu fui trabalhar em comunidade, então eu estava num nível de estresse muito alto. Assim. Primeiro ano do médico de família é uma coisa difícil. Assim. E aí, misturado com uma série de outras coisas, eu tive essa dor no peito que eu nunca tinha sentido. Minha esposa se preocupou, falou, olha, eu vou lhe levar no hospital. Eu falei, não, mas que médico é terrível, né? Médico não gosta de ir para médico. Né? Mas aí ela me levou para o hospital, eu fui no primeiro médico, uma dor realmente que eu nunca tinha sentido, uma dor diferente.
E aí o primeiro médico que me atendeu, ele olhou meu eletro e ele olhou para mim sentado em postura de meditação. Porque eu já vinha 5 horas fazendo prática. Aí sentia dor, então eu falei, agora eu estou praticando, eu vou praticar mesmo. Né? Agora é a hora de praticar. E aí ele falou, olha, alguma coisa estranha aqui, acho que você deve ter um problema congênito aqui. Acho que deve ser um problema congênito, vou lhe mandar pro cardiologista. Aí eu entrei no carro, andando bem devagarzinho, sentindo meu coração doendo, uma coisa estranha no peito, com eletro. Aí eu entrei no carro, estudante de medicina, já vinha fazendo minhas práticas, e aí eu abri o eletro, olhei aquilo e falei, nossa. Aí peguei o Palm Top, hoje é iPhone, né? Mas na época ainda era Palm Top, faz uns 10 anos já isso. Aí eu peguei o Palm Top e fui olhar para ver se existia essa possibilidade de doença congênita. Não existia, ele inventou isso, não me deu nenhum remédio, ele achou a situação tão estranha, ele não conseguiu concatenar, mandou para o cardiologista e inventou a possibilidade de uma doença congênita. Mas não tinha doença congênita nenhuma, ali era um infarto claro, um infarto enorme, um supra-DST gigante para quem entende de eletrocardiograma, e não tinha conversa. Aí eu estava no carro, aí meu raciocínio foi 23 anos, estudante de medicina. Olha, estudante de medicina é uma coisa séria, viu? A gente já pensa logo o pior. Aí eu falei, 23 anos... O médico não me deu nem uma S. Eu estou aqui no carro indo para outro hospital. Infarto, claro, enorme. Agora, eu vou partir. Vou partir. Mas como eu já vinha praticando esse tempo todo, eu estava... Então me veio a lembrança do professor ensinando o que é que faz na hora de partir. Uma prática muito simples. Eu imaginei meu relógio, que eu gostava muito, mas já perdi na época, e o relógio virou uma pomba e voou. Aí depois eu lembrei da casa, a casa virou uma pomba e voou. Aí fui visualizando, cada coisa que vinha virava uma pomba e voava. O meu corpo virava uma pomba e voava, os olhos, então quer dizer que eu não ia enxergar mais. Aí cheguei na minha filha, recém-nascida. Aí falei, e ela? Falei, ela tem a mãe, tem a avó, tem tanta proteção para ela e não tenho mais nada que fazer, eu vou morrer mesmo, vou fazer o quê? Quem sabe, se eu morrer bem eu posso ajudar, mas agora não tenho o que fazer. Aí também virou pomba e vou embora. Aí fui me despedindo de tudo. Quando eu cheguei no hospital eu já estava noutra vibe, eu já estava achando a coisa interessante. Eu já estava achando a coisa peculiar. Já não me mexia, entrei no hospital bem devagarzinho. Aí sentei assim, né? Aí demorando aquela coisa, hospital da Unimed, eu tenho muito a agradecer, mas tem aquela emergência cheia de gente e tal, e eu tava com o maior cara que ia demorar. Eu chamei a mocinha assim, porque médico sabe o que dizer, né? Uma coisa vantagem, você precisa ser atendido no hospital, porque o médico, a gente sabe o que dizer. Aí eu virei para ele, por favor, diga desse jeitinho pro médico, diga assim, tem um rapaz jovem aqui fora com uma dor intensa no peito que corre pro braço. Aí ela ligou, doutor, tem um rapaz jovem aqui fora com uma dor intensa no peito que corre pro braço. Ali, quando deu 30 segundos, a porta abriu assim, quem é? Aí ele me botou pra dentro, fez outro eletro. Aí, realmente você tá... Aí agora sim, começaram a me medicar, aquela coisa. Mas eu tava já noutra, eu já tava despedido, já tava começando a achar que eu ia ter uma... Né, ia ver o que tinha do outro lado, já tava nesse movimento. E a minha esposa meio chorosa, né, nessa situação, já estava meio nervosa, assim. Eu conversei com ela, peguei na mão dela, aí disse, olha, se eu for embora, você não se aperreie não, você fique tranquila, entendeu? Isso aí faz parte da vida. Se tem um texto ali que está na minha bolsa, você lê aquele texto, e ela chorava. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que você vai gostar de vir aqui no hospital. Por quê? Não, porque eu vou fazer um procedimento aqui, eu acho que você vai querer estar aqui. Digo, mas o que foi que houve? Eu digo, não, venha para cá que você vai descobrir. Venha com calma, para não ter 2 acidentados, não tem nada para fazer. Eu estou aqui, vou entrar no procedimento, eu acho que você vai querer estar aqui. Aí, rapidamente a família chegou, nunca vi chegar tão rápido. Aí entrou o médico que ia fazer o procedimento. Aí ele entrou assim,
E foi interessante, porque ele é um cowboy. Bota de cowboy, jeitão de cowboy no interior. Aí entrou assim e falou assim: olha, colega, eu sei que você gosta das coisas muito natural, mas quero dizer para você que na cardiologia é assim. Primeiro a gente atira, depois a gente pergunta. Você está indo pra sala. Aí eu falei: olha, tá bem, tudo bem, eu tô vendo e tal, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, não precisa de um monte de remédio, não precisa fazer o procedimento, não tem problema. Aí ele abre a porta assim, assim: olha, esse aqui é sem perfumaria, viu? Pode mandar direto pra sala. Era assim mesmo, figura. Médico muito competente, tenho muito a agradecer a ele, mas esse jeitão assim. Né? Aí eu fui pra sala, cheguei lá na sala, tem um anestesista, eu falei: olha, não quero ser anestesiado, eu tô legal, você vai me anestesiar, não sei se eu vou sair dessa ou não vou, eu tô bem, tô meditando. Aí ele falou: é o seguinte, eu vou botar um remédio em você, se você se mexer, eu lhe apago. Eu falei: tá certo, você pode atrapalhar o procedimento. Não é uma cirurgia de peito aberto não, tá? É um cateterismo só, ele entra e fica mexendo aqui, então. Não é nada do outro mundo não, é só um... E eu não tava nem aí, sinceramente, a essa altura eu não tava mais nem aí. E aí Então, esse procedimento foi muito interessante, deitado ali na mesa, e aí eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha experimentado, assim, uma primeira vez experimentei uma coisa que estava bem além da nossa consciência habitual, uma calma que as pessoas perguntam assim: mas você saiu do seu corpo e viu você mesmo? Eu digo: não, olha, não tinha esse negócio de dentro e fora, não tinha esse negócio de sair, entrar, não era isso, era uma outra história. E aí eu aprendi 3 coisas muito importantes nessa experiência. A primeira é que eu podia ter muito mais liberdade do que eu tinha. Eu não precisava estar vivendo a minha vida diante das expectativas dos outros. Como é que eu deveria me vestir, como é que eu deveria me portar, como é que o curso que eu deveria fazer e todas essas coisas, a ideia de felicidade, eu não precisava, realmente não era por aí. Segunda coisa, eu aprendi que eu podia ter uma calma que independia de qualquer fator externo. Isso é muito libertador. Uma vez você tem uma coisa que para você atingir é só você relaxar, e é melhor, mais interessante do que coisas externas, muda a sua psicologia, você começa a estar mais, isso é fantástico. E terceira coisa foi que as técnicas realmente me ajudaram. Então eu passei a ter uma convicção, reconfigurei a minha lista de prioridades na minha vida. Realmente, a partir daí eu reorganizei as coisas, o que não implicou numa mudança externa muito grande. Mas eu vi que eu realmente precisava de um professor. E eu vi que isso era uma coisa que pode ser ensinada. Eu vejo claramente uma distinção entre dor e sofrimento. Para mim, o sofrimento, o componente de sofrimento, ele tem a ver com a dualidade. Tem a ver com a construção de uma identidade aqui a partir de algo objetivo lá. E essa construção, ela não está de acordo com as coisas tal qual elas são. Uma coisa é a gente entender isso intelectualmente. Outra coisa é a gente poder ir direcionando o nosso olhar para poder ver as coisas dessa maneira. Então, a gente quer que o mundo seja fixo. A gente atribui significado às coisas e a gente não vê que está fazendo isso. E se o mundo é fixo, então eu existo para perceber o mundo. Só que o mundo ele não é fixo, ele não é congelado, tudo está eternamente em mudança. Então a dor, ela é mudança. Uma dor no meio, no início, no fim, uma dor a cada segundo, ela está em eterna transformação, como um tudo. Ela é uma sensação. E o sofrimento é uma tentativa de colocar isso de uma certa maneira. Por isso que eu digo, também atingir uma grande meta e continuar insatisfeito. Porque a insatisfação ela é um hábito. A insatisfação é um hábito. Se você tem o hábito de se sentir insatisfeito, você vai achar insatisfação. Está na lente que você está olhando o mundo. Nós temos um hábito
de querer descobrir quem nós somos. Sabe aquele conhece-te a ti mesmo? É um grande remédio. Mas como todo grande remédio, pode ser também um grande veneno. Porque as pessoas, em geral, nós queremos descobrir quem nós somos a partir de como nós reagimos. Com a ideia de que o mais profundo em mim é o que emerge espontaneamente. Se eu não houvesse nenhuma constrição do que eu posso fazer, e se eu estivesse sozinho, e se a gente ouve as pessoas dizendo, talvez alguém se identifique, eu saberia quem eu sou. Mas como eu estou todo o tempo todo com meu marido, com meus filhos, eu não sei quem eu sou. Como eu tenho que trabalhar todo dia, eu não sei quem eu sou. Como eu não sei, não sinto mais aquele amor, aquela paixão espontânea por ela, como eu sentia antes. Eu sentia, sabe? Ela não é mais a mesma pessoa. Eu sentia essa paixão e eu não sinto mais. Então, não sei mais quem eu sou. Eu preciso de outra pessoa para ver se isso emerge de novo. Então, essa ideia de procurar quem nós somos no condicionamento, no que emerge espontaneamente, no que nós nos condicionamos, ao invés de procurar quem nós somos na nossa infinita capacidade de manifestar coisas, ou na nossa capacidade de construir uma identidade para nós mesmos a partir da nossa vontade, também causa esse sofrimento, causa essa noção que a gente não sabe bem nem se a gente existe. Então a gente tem que estar congelando as coisas para poder sentir que a gente existe. E uma terceira coisa que vem desse hábito é a ideia de que nós temos amigos e inimigos. Se você olhar uma comunidade, eu trabalhei em várias comunidades nos 7 anos que eu me dediquei à medicina de família. E as pessoas vão achar amigos e inimigos entre as pessoas que elas conhecem. Você poderia pensar assim, que tem uma comunidade onde todo mundo é amigo e o inimigo é um opressor externo àquela comunidade. Isso nunca acontece. As pessoas vão procurar os amigos e os inimigos dentro daquelas que elas conhecem. Por quê? Porque elas têm o hábito de estabelecer amigos e inimigos. As pessoas vão achar o que gostam e o que não gostam. Por quê? Porque tem o hábito de que gostam e o que não gostam. É muito comum nas emergências você atender pessoas que estão apenas angustiadas. Mas angustiadas a um ponto tal de estarem se debatendo no chão. É muito comum. Os médicos chamam de distúrbio neurovegetativo. É o nome. Isso tem a ver com a respiração. Todo plantão de clínica, nós vemos várias pessoas assim. Isso está associado na psicanálise à ideia de histeria, né, e outras. Mas assim, ao receber as pessoas no plantão, as pessoas vêm, os médicos em geral, eles dão medicação para sedar a pessoa, para ela dormir, né? Quando ela acordar, ela vai acordar um pouco mais calma. Mas numa situação dessa, simplesmente dizer para ela assim, olha, expira, bota o ar para fora. A pessoa se recupera. Claro, tem que pegar no peito, tem todo um jeito de falar toda uma coisa. Porque as pessoas chegam a um nível de angústia de fazer isso, ó, inspirar. Podem tentar. E agora procure ar. Procure ar. Cadê o ar? Eu tô sem ar. Aí você mede a quantidade de oxigênio no sangue dela e tá ok. Mas ela tá... E aí isso começa a bater, as mãos começam a suar. Né? Então tem muitas pessoas que passam por isso frequentemente. Elas dizem assim, eu sou nervosa, doutor. Eu sou nervoso, doutor. Então, uma primeira dica é se interesse pela sua respiração. Ah, mas a respiração é muito monótona. Curar essa ideia é fácil, é só você fechar. Se você fechar um pouquinho, você vai achar a sua respiração interessante logo. De repente, ela é a coisa mais importante na sua vida. É só você fechar um pouquinho, que ela é a coisa mais importante. Então, essa é a primeira dica. Se interesse pela respiração. Seja através de um exercício de prana, de expirar, inspirar, outros que ouço.
pode ensinar, ou a partir de apenas observar a respiração. Então, se a pessoa apenas respirar atentamente, ela já desenvolve essa capacidade. Outra situação dessa capacidade é fundamental é na síndrome do pânico. A aceleração da respiração faz parte da mediação da síndrome do pânico também. Mas na síndrome do pânico você tem um outro componente, que é a identificação com o pensamento. É a pessoa que começa a respirar e diz para si mesma: eu estou morrendo, eu vou morrer. E se identifica com esse pensamento: eu estou morrendo. A principal característica da síndrome do pânico é a ansiedade antecipatória. A pessoa teve uma crise no ônibus e agora ela tem medo de entrar no ônibus, porque ela pensa que vai entrar. Então o medo de ter é a causa do problema. Então o medo de sofrer é a causa do problema. Saindo um pouco da síndrome do pânico, é aquelas pessoas que dizem assim: se eu perder a minha esposa, eu vou enlouquecer. O analista diria: você está louco para perder sua esposa? Ainda bem que não há essa gente por aqui. Eu digo, não faça esse planejamento. Não se planeje para enlouquecer, para sofrer. Sabe? As pessoas não precisam desse tipo de respeito. Os mortos não precisam desse tipo de respeito. Nós sofrermos como uma forma de honrar os mortos, não precisam disso. Então, vamos evitar esse tipo de planejamento, esse tipo de programação. Se isso acontecer, ai meu Deus, se eu perder meu filho, eu vou me suicidar, vou me matar, Esses pensamentos, tomar um pouco de cuidado com a nossa fala, com o que a gente fala. Então, tomar cuidado para não estar falando essas coisas sem perceber. É outra atenção. É o início de começar a perceber nossos pensamentos, é começar a prestar atenção no que nós falamos. O próximo passo é prestar atenção no que nós pensamos. E aí nós temos uma situação maravilhosa, que nós conseguimos fazer test drive nas experiências. Quer ver? Você pode fazer assim: nossa, e se eu comprar um carro novo? E se esse carro novo tiver bancos de couro? E aquele cheiro de carro novo? Você já está fazendo test drive. Você não precisa nem entrar no carro novo, você já está fazendo test drive. E se eu construir uma casa na praia, naquele terreno bonito, como é que eu vou me sentir? Você faz esse test drive. Então você quase que percebe essa sensação. Então você disser assim: eu vou chegar em casa e vou levar flores para minha esposa. Vou chegar lá com um sorriso e acho que a gente vai namorar hoje. Já dá um... Agora se você pensar: vou chegar em casa e ela vai vir com aquela mesma cara feia de sempre. A gente vai acabar brigando e eu vou ter outra noite terrível. Você já está fazendo test drive também. E o corpo já reage. Rapaz, numa atenção de saúde da família, a queixa mais frequente. É difícil dizer a queixa mais frequente porque nós atendemos crianças, gestantes, depende da faixa etária. Mas na faixa etária adulto e idoso, a causa mais frequente de sofrimento chama preocupação com os filhos. A história é: a mulher trabalhou a vida toda, o marido trabalhou a vida toda, os filhos cresceram, não saíram de casa, especialmente nas classes populares, não saíram de casa ainda. Hoje eles não saem de casa, eles começam a dividir os vários puxadinhos. E aí o filho não chega em casa. E a mãe fica: será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi assaltado? Será que ele está no ML? Imagina, e a adrenalina já vai. Mesma coisa no estresse pós-traumático. As pessoas revivem aquela cena de novo. Então o que está acontecendo? Nós estamos fazendo test drive nessas experiências. Algumas vocês puderam talvez até sentir um pouco a distinção. Algumas pessoas estão fazendo sim, que sentiram a distinção entre meramente eu falar uma coisa ou eu falar outra. Então nós temos uma parte do nosso ser que a gente pode olhar de fora, que é a amígdala. A amígdala é essa questão de luta e fuga. Os animais, quando eles estão na savana, no seu ambiente natural, eles têm medo do leão quando o leão está correndo atrás, ou o leão levantou a cabeça assim.
Mas depois que o perigo vai embora, eles voltam a relaxar. E nós temos a habilidade de ter o perigo sempre presente. Rapaz, ele disse aquilo para mim, mas como ele não devia ter dito aquilo, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter respondido desse jeito. E reensaiando essas brigas internas. E o corpo vai respondendo. Então, quando a amígdala está cronicamente ativada, isso é frequente. Então, o primeiro passo é relaxar, deixar a respiração ir embora. O segundo passo é observar os pensamentos. Deixar os pensamentos virem e irem. Virem e irem. Virem e irem. Então, você vai treinando esse processo de não estar tão identificado com os seus pensamentos. A vida começa a se tornar meio mais leve. E a gente pode brincar com as coisas, a gente pode planejar as coisas. E a partir daí a gente pode ter um pouco de espaço. Um pouco mais de não reagir tão rápido às coisas. E se nós tivermos um pouco de espaço, a gente pode de repente ver a nossa própria natureza. Nós podemos de repente ver que nós não somos seres materiais, vivendo no mundo material e tendo experiências espirituais eventualmente. Somos o contrário. Nós somos seres além do pensamento e que nós estamos nos identificando com essa forma. Do ponto de vista pessoal, eu considero que meu nascimento é muito afortunado. E eu realmente estou procurando fazer o melhor que eu posso dele, dentro das minhas limitações. Eu realmente olho ao redor e eu vejo que eu tenho uma oportunidade muito grande de ter nascido. Inclusive eu tenho duas mães. Quantas pessoas têm duas mães? Né? Além de um pai amoroso que cuidou de mim, a oportunidade de ser alimentado, a oportunidade de receber educação, a oportunidade de ter uma terceira mãe, minha mãe espiritual, minha professora. Então, do meu ponto de vista, eu olho para essa questão dessa maneira e me pergunto profundamente, né, que causas e condições possam ter levado... Eu me lembro de uma vez que eu me perguntei muito profundamente. Eu conheci uma criança que ela tinha paralisia cerebral e ela foi abandonada e ficou aos cuidados de uma pessoa que tinha limitações muito sérias sociais e de várias ordens. Então, quando eu conheci essa criança, ela tinha escaras pelo corpo, morava num ambiente muito quente, né? Aqui no Nordeste, com um teto de amianto, aquele teto, aquele ambiente quente, com uma família agressiva, uma mãe cuidadosa que acolheu ela, mas que não conseguia limpar o ambiente por limitações físicas, de dor. Então, é realmente uma condição que me fez imaginar que causas e condições fizeram com que essa criança experimentasse isso, né? Me fizeram fazer essa pergunta. Mas eu acho que eu preciso ser muito cuidadoso com o tipo de imaginação que eu possa fazer. Porque é muito perigoso querer julgar as pessoas. Dizer assim, ela está nesse estado porque fez algo. E para mim isso é uma interpretação completamente equivocada de como coisa funciona. Ela é culpada da sua condição. Pois é. Eu acho que isso é uma interpretação... Não consigo ver dessa maneira. Estando na situação real, olhando e procurando sentir o que está acontecendo ali, eu acho que não é por ali, de jeito nenhum. Mas outras situações são mais fáceis. Eu já atendi vários idosos que estavam no estado de semilucidez, né? E seja por AVC, seja por demenciação, também em lugar de periferia e tal. E alguns que entravam em estados de agressão e de luta se tornavam realmente perigosos, ao ponto de eles terem que ser fechados no quarto, porque o sonho acordado que eles estão vivendo
é um sonho acordado e fulano pegou, roubou, eu vou bater, e outros que plantaram durante a vida dificuldades com as famílias, foi acolhido pela ex-mulher que um dia ele bateu e que cuida com a maior paciência, mas tem as limitações dela. Ele foi embora, bebeu, depois voltou, ela acolheu, mas né, até nos limites dela. E uma outra pessoa igualmente demenciada e num sonho acordado com crianças. Aí vendo as crianças rindo, e via as crianças, fulaninho, e encontrando as pessoas mortas e falando de fulano, cicrano, mas numa boa, sabe? Então, embora a gente não consiga explicar todas as causas, algumas dá pra gente explicar. Então, nem a gente se arvorar a achar que sabe tudo, e nem ser covarde e achar que a gente não sabe nada. O que você fala para uma pessoa que está querendo se matar? É o seguinte, a mente de quem quer se matar é a mente que é ou isso ou aquilo. Já tive a oportunidade de falar com várias pessoas que estão querendo se matar, ou tentaram recentemente, e me parece que é meio por aí mesmo, viu? A pessoa pensa assim, ou eu tiro o bebê e eu não vou tirar, ou eu vou morar com ele que eu também não quero. Ou é isso ou aquilo. Então a resposta é se matar. Então uma coisa que ajuda muito é abrir possibilidades. Outras possibilidades. Que outras possibilidades são possíveis. E é essa mente que se restringe. É muito interessante. É o fenômeno, o tipo de mente que a pessoa vai organizando. E é uma maneira de ajudar essa. Habilmente ouvir, e se abrir uma outra possibilidade, assim, só para aceitar seu desafio, é que você fala, se a pessoa está manual do militante.